pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E aí, estão preparados para mais uma semana de muitos estudos e bastante aprendizado? Salientando que essa semana as nossas aulas elas vão ter um sabor especial. Essa semana nós estamos vivenciando a Semana do Município, trabalhando o projeto Exu Encantos. Através desse projeto, cada professor, nas suas respectivas disciplinas, vão trabalhar juntamente com vocês e explorar um pouco mais das riquezas e da história da nossa terra. E na disciplina de ciências não seria diferente. Vamos aproveitar que nós já estamos trabalhando nos nossos conteúdos de acordo com o nosso currículo, os nutrientes presentes nos alimentos, as suas funções no nosso organismo e vamos conhecer um pouco mais sobre os sabores da nossa terra. E aí, vocês conhecem quais são esses sabores? Sabem quais são os frutos típicos nativos da nossa cidade? Então, convido vocês a partir de agora a conhecer um pouquinho mais, não só quais são esses alimentos, os sabores típicos da nossa terra, mas também vamos abordar os fatores nutricionais, né, as riquezas de nutrientes que esses alimentos podem nos fornecer. Então, inicialmente, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor com relação aos sabores da nossa terra, compreendermos a existência dessa diversidade de sabores de frutas, legumes, né? A gente vai primeiramente compreender a localização geográfica do nosso município. A nossa cidade, Exu, ela está situada à altura da Serra do Araripe, na divisa de estados, né, entre Pernambuco e Ceará. Como Luiz Gonzaga bem cantou na sua música, né, e nós podemos ver aqui através dessa imagem, ele falou o seguinte: lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Então, como nós podemos perceber, né, nesse trechinho da música, e também observando a imagem, nós temos aqui uma deslumbrante paisagem, né, ao redor da nossa cidade, que é a Chapada do Araripe. E a nossa cidade está no sopé, né, da Chapada do Araripe, na sua parte mais baixa, mais plana, digamos assim. A Chapada do Araripe ela é uma zona de encontro entre a Caatinga, que é o bioma predominante, mas também a gente vai encontrar plantas típicas de cerrado e também da Mata Atlântica. Então, ele é um bioma bastante, digamos assim, uma região, uma vegetação bastante peculiar e podemos até mesmo dizer única, né, aqui no nosso país. Devido a essa, como eu falei para vocês, essa diversidade na vegetação presente na Chapada do Araripe, que circunda e está no entorno da nossa cidade, nós vamos ter uma grande diversidade de espécies, né? Principalmente espécies vegetais, devido à vegetação típica de caatinga e cerrado estarem constantemente, né, presentes ao nosso redor. Com isso, nós vamos ter diversas plantas de uso medicinais, por exemplo, como a aroeira, a braúna, né? Vamos ter o angico, umburana, branca, vermelha, o cedro, o angico, a barriguda, mandacaru, xique-xique, dentre outros. E em meio a esta grande biodiversidade, ganha destaque as plantas frutíferas que estão presentes na dieta da população e do povo exuense. Então, vamos conhecer um pouquinho mais com relação a essas frutas típicas da nossa região. As frutas, elas são as principais fontes de vitaminas e sais minerais, porém a sua disponibilidade ela está concentrada em épocas de safra, principalmente com relação ao bioma caatinga. Como nós sabemos, diversas frutas nativas como o ubu, seriguela, né, elas têm um período específico do ano que nós podemos apreciar, né, o sabor dessas frutas. As fruteiras nativas elas têm vamos dizer assim, uma característica peculiar especial. Elas vão ter uma grande capacidade de se adaptar às condições de clima, do solo, das chuvas irregulares, e mesmo assim elas conseguem produzir, né, em anos de pouca chuva e uma estiagem muito prolongada. Isso porque essas plantas, na sua grande maioria, conseguem se adaptar, né, desenvolveram adaptações que fazem com que elas consigam armazenar água, né, no seu caule,
para que elas consigam driblar o período de seca. E uma dessas plantas, né, é uma vegetação que se destaca, uma das frutas que a gente vai conhecer e que ela é um símbolo, né, digamos assim, do Nordeste em relação a plantas frutíferas, é o famoso umbuzeiro. Quem de vocês não já teve a experiência, né, de alguma vez brincar na sombra de um umbuzeiro, subir no pé do umbuzeiro ou se deliciar com seus frutos? Essa planta, durante a chuva, ela tem a capacidade de armazenar água e alimento em suas batatas. Ou seja, dentro da terra, lá nas raízes, o umbuzeiro ele desenvolve batatas, né, que vão armazenar essa água para que ele consiga se manter vivo durante o período de estiagem. Quando se aproxima a época das chuvas, ela vai cobrir-se rapidamente de flores, porque a planta ela apenas está, vamos dizer assim, num estágio como se estivesse hibernando, esperando ali uma oportunidade para florir. Então nascem as flores, ele começa a ficar cheio de flores e em seguida começa a ter grande quantidade também de folhas à medida que as chuvas vão avançando. E assim ele consegue produzir seus frutos sem grandes prejuízos. Com essa estratégia de sobrevivência, além de armazenar água, outra estratégia também é a perca das suas folhas. Então, nesse período agora que nós estamos, se vocês estiverem perto de um buzeiro, tiverem vamos dizer assim, a oportunidade de visitar, de conhecer, vocês vão ver que eles estão na época da queda das suas folhas, né? Isso é uma estratégia, certo? A perca das folhas para que ele consiga não perder água para o ambiente e assim consiga sobreviver até que chegue novamente as chuvas. E com relação ao conteúdo que nós viemos trabalhando ao longo dessas semanas, que são a questão dos valores nutricionais, né, presentes dos alimentos e as funções que eles exercem no nosso organismo. A fruta, o umbuzeiro, ele é muito nutritivo e fornece componentes importantes para o organismo, como fibras, cálcio, magnésio, fósforo, ferro, potássio, zinco, vitamina A, B1, B2, B3 e vitamina C. Você, nossa, professora, que maravilha! Exatamente, gente. Então, é um fruto riquíssimo, né? De alto teor nutritivo, né? Extremamente saudável, que traz muitos benefícios para a nossa saúde, que nós podemos aproveitar muito mais. Então, para a nossa saúde especificamente, o que é que esses nutrientes podem trazer de importante? Como ele é muito rico em nutrientes, como a gente viu, né? Desde proteínas, fibras, vitaminas e minerais, ele vai auxiliar, inclusive, na perda de peso, por ser fonte de fibras, né? Então, durante o período de safra, né, pessoas que estejam fazendo dietas, né, querendo emagrecer, podem incorporar na sua alimentação que ele não vai trazer nenhum ganho de peso, né, porque ele é muito rico em fibras, ele ajuda a emagrecer. Ele tem substâncias antioxidantes, que são substâncias, né, que combatem os chamados radicais livres. Professor, e o que é isso? Essas substâncias, elas retardam, né, têm a capacidade de retardar o envelhecimento precoce, assim como elas vão combater células que poderiam vir a se tornar células cancerígenas. Então, olha como é um fruto muito importante. Extremamente rico em vitamina C, isso faz com que ele estimule o sistema imunológico, né, a ficar mais fortalecido no combate às doenças, infecções, e também ele vai nos ajudar na cicatrização de ferimentos. Ele tem um potencial energético muito grande por conta da presença de vitaminas do complexo B. Então, para pessoas praticantes de atividades físicas, essas vitaminas elas auxiliam para que o organismo ele comece a queimar gorduras durante a prática de atividades físicas. Isso é um ponto positivo, né? Ele é benéfico para a nossa saúde. E como nós podemos apreciar, né, melhor esse fruto tão rico, né, tão, digamos assim, tão maravilhoso? Então, existem diversas receitas, né, que a gente pode fazer uso, né, na nossa alimentação. A mais famosa e a mais conhecida é a umbuzada, né, preparada com leite e umbu verde, só que previamente cozido, e adiciona leite, açúcar, algumas pessoas podem colocar leite condensado, enfim, vai do gosto de cada um, mas que gelado é uma delícia. Pode ser feito também doce, né? Existe a possibilidade de fazer doce, produção de geleia de umbu, mousse de umbu e até mesmo sorvete de umbu.
Então, praticamente tudo que você imaginar de gostosuras, né, podem ser preparados a partir da polpa dessa fruta tipicamente nordestina, né, e mais do que nunca exuense também. Ela faz parte da nossa história. Um outro fruto que também é bem conhecido de todos nós e que está bastante presente na nossa história, na nossa cidade, é a seriguela, né? Quem aqui não tem uma história, uma vivência de infância, né? Que já brincou, subiu no pé de seriguela, que pegou frutos, né? Que hoje nem tanto, né? Porque as crianças hoje elas já têm mais, vamos dizer assim, estão um pouco mais atreladas ao mundo tecnológico, né? Mas algumas gerações atrás era muito comum as crianças brincarem embaixo das árvores, subindo nas árvores, tirando frutos, né? Enfim, essa fruta ela é nativa da América Central e da nossa América do Sul, sendo especialmente comum na região nordeste do nosso país e está presente aqui na nossa cidade. Muito rica em carboidratos, cálcio, potássio, magnésio, ferro, vitamina C e B1. E em antioxidantes. Como eu disse, essas substâncias previnem o envelhecimento das nossas células e, consequentemente, o aparecimento de algumas doenças, né, como o câncer, o Alzheimer e doenças cardíacas. E é muito rico em fibras, então é um alimento também muito rico e excelente para a nossa nutrição. Por ser rica em vitamina C, vitamina B1, cálcio, magnésio, potássio, fósforo e ferro, essa fruta ela ajuda a melhorar o funcionamento do nosso organismo, ao regularizar, por exemplo, a produção de enzimas e hormônios, e permitir um bom funcionamento de órgãos, como o nosso cérebro, coração, músculos, além de equilibrar o sistema imunológico. Então, é uma fruta excelente, né? Que a sua ingestão ela não vai trazer vamos dizer assim, nenhum dano à saúde. Pelo contrário, ela vai enriquecer ainda mais o nosso organismo. E ela pode ser consumida, né, in natura, a fruta diretamente. Ou muitas pessoas também gostam aqui na nossa cidade de fazer geleia, né? A geleia da seriguela, que por sinal é muito gostosa, vale muito a pena produzir esse prato. Um outro frutinho que é muito comum aqui na nossa cidade, também na nossa região, principalmente para as regiões que estão mais próximas ao sopé da serra, né, ou subindo a serra, é o famoso maracujá do mato. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Ele é uma planta que ela realmente ela lembra muito assim o maracujá amarelo, esse que a gente encontra no supermercado. A flor do maracujá do mato é belíssima, uma flor azul, muito bonita, muito vistosa. E o maracujá do mato, ele é muito conhecido popularmente pelas suas propriedades medicinais, certo? Então, muitas pessoas, muitas mesmo, utilizam como calmante, como relaxante, né? Para pessoas que estão com dificuldade de dormir, com ansiedade. Então, o pessoal gosta muito de tomar o suco, né? Ou fazer o chá da folha do maracujá do mato. Ela é uma fruta muito rica em potássio, ferro, fósforo, cálcio, vitamina A, C e do complexo B. A combinação de nutrição com sabor e aroma faz do maracujá do mato a matéria-prima para a produção de produtos como sucos, polpas, geleias, sorvetes. Então, assim como a gente usa o maracujá amarelo no nosso dia a dia para produzir vários pratos, o maracujá do mato também pode ser consumido da mesma forma, certo? E ele é muito rico, é muito nutritivo, como a gente pode ver aqui, é uma fonte muito importante. E o maracujá do mato, ele pode fazer também o suco, que é a forma mais usada aqui na região, o pessoal gosta de fazer o suco. Ou pode fazer geleias, né? O pessoal também gosta muito. Uma outra frutinha, que é bem a cara, né, do exuense, do nordestino, principalmente o pessoal da zona rural, é a pitomba, né? Não sei se vocês também já tiveram a oportunidade de provar desse frutinho. A pitomba, ela fortalece o sistema imunológico e ela contribui para o desenvolvimento dos ossos por ser muito rica em vitamina C, certo? E, consequentemente, ela é rica também em ferro e colabora na formação da hemoglobina, das células do nosso sangue, favorecendo também a cicatrização das feridas. Então, ele é um frutinho, né, de sabor adocicado, um pouquinho azedo, mas que
ela é como se você vai consumir como se estivesse chupando um bombonzinho, certo? Não chega a ter uma polpa muito carnosa que dê para fazer doces, vitaminas, essas coisas. É mais para um consumo direto mesmo da sua fruta. Mas que também é muito, muito rica, né, nesses nutrientes, como eu falei para vocês. Um outro fruto que talvez aqui na nossa cidade, hoje em dia, o pessoal assim não tenha um hábito de consumi-lo tanto. Mas eu lembro, algum tempo atrás, que era bem mais comum. Até mesmo aqui no sítio onde eu moro, tinha plantações muito grandes da palma e o pessoal consumia muito o fruto, né? O fruto da palma, como é chamado, ou em alguns locais, como São Paulo, né, nos grandes centros, é chamado de figo da Índia. Na verdade, essa planta ela é uma espécie de cacto nativo das regiões desérticas do México, certo? Então, no início do século XVII, a planta foi trazida para o Brasil pelo rei de Portugal, então o Dom João VI, e devido à sua grande capacidade de acumular água, resistir a longos períodos de seca, ela acabou se adaptando muito bem para o clima aqui do nosso Nordeste, do nosso semiárido e acabou se tornando ótima opção de forragem, né, de alimento para os animais e acabou também ficando conhecida como palma forrageira. E esse frutinho aqui, ó, que vocês estão vendo é o fruto da palma, que ele é comestível, pode ser consumido por nós seres humanos. E tem um alto teor de valor nutricional. É possível encontrar nutrientes importantes para o funcionamento do organismo humano na composição do alimento, como carboidratos, fibras, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, zinco, cromo, vitamina A, B1, B2 e C. Então, como vocês percebem aqui o frutinho, ó, depois de retirado aquela cascazinha, né, os espinhozinhos, porque ele tem, é uma fruta bem adocicadazinha, bem gostosinha de se comer também. E é muito rica nutricionalmente. Aqui a gente tem ela, pode ter a plantação de palma e acabar consumindo, mas em grandes locais, realmente, como São Paulo, nessas regiões que não é tipo de lá, eles têm plantações específicas, né? E ela chega a ser comercializada, inclusive no supermercado, certo? Um outro fruto que é muito comum na nossa cidade, né, aqui da nossa região, é o caju. E o caju, ele é um fruto tipicamente brasileiro, é aquele fruto que eu vou dizer assim, esse fruto é do Brasil, certo? Ele é nativo. E aqui do Brasil, ele foi, inclusive, levado pelos portugueses para outros continentes, como para a Ásia e para a África. Mas, inicialmente, ele é aqui nosso, do Brasil. O nosso caju, como nós chamamos popularmente, na verdade, ele é formado por duas partes. O fruto propriamente dito, que no caso é a castanha, certo? Biologicamente, o que é fruto? Fruto é aquela parte que vai conter o embrião, que contém a porção responsável por dar origem a uma nova planta. No caso, no caju, quem tem essa responsabilidade, essa função, é a castanha. Então, a castanha é que vai ter o embrião que vai dar origem ao novo pé de caju. Isso é o fruto. E a outra parte é chamada de pseudofruto, que é a parte carnosa, suculenta, que a gente usa para a produção de sucos. Na verdade, ele é o pedúnculo floral, certo? Ele é como se fosse o útero da planta, certo? Quando a gente estiver estudando plantas lá em botânica, vocês vão poder compreender melhor. Mas digamos que como na reprodução humana, certo? A castanha seja o óvulo contendo o embrião e o caju seja o que era antes o útero, certo? Então vai ficar como se fosse mais ou menos nesse sentido, que é chamado de pedúnculo floral. E é o pseudofruto. Então ele vai ter essas duas partes. Então, os benefícios do caju para a saúde são inúmeros, certo, gente? É um alimento extremamente rico em vários nutrientes. Então, vai desde vitaminas C e zinco, que vão desempenhar um papel vital no fortalecimento do sistema imunológico, contra infecções, cicatrização de feridas. É muito importante também para o crescimento do bebê durante a gravidez, né? A mãe ingerir, ele é muito importante. Tem ferro e cálcio, combate a anemia, fortalece os ossos. Então, olha só o tanto de vantagens. Deixa pele e cabelos mais jovens e bonitos por ser rico em cobre. E qual a importância do cobre? O cobre, como eu falei lá nas aulas atrás, ele é um sal mineral
e ele faz parte de muitas enzimas, como uma enzima chamada tirosinase. Essa enzima ela converte a tirosina, ou seja, é uma substância, certo? Em melanina. E a melanina é o que dá pigmento ao nosso cabelo, à nossa pele, é o que dá esse pigmento mais escuro no nosso corpo. Se não tivesse o cobre, essas enzimas não conseguiriam fazer o seu trabalho, não teria produção de melanina e, consequentemente, a pele e o cabelo ficam sem brilho. Então, olha aí, meninos e meninas que querem ter um cabelo bem bonito, bem saudável, bem brilhoso, né? Uma pele também. Vamos consumir um pouquinho mais de suco de caju, certo? Não faz mal para ninguém. Uma outra ação também é como prevenção ao combate do câncer, por conter propriedades antioxidantes, certo? Anti-inflamatórias, antitumorais, certo? Então, ele é um fruto que ele auxilia, né? Como uma forma até de prevenção. Dá mais energia para fazer exercícios físicos, né? Então melhora o condicionamento aí para exercitar. Tem uma parte importante aqui para atletas de exercícios de resistência, como por exemplo corrida, natação, musculação. O caju ele é um alimento indispensável, por quê? Ele é rico numa substância chamada aminoácido, certo? Que é o BCAA. Acho que vocês já devem ter ouvido falar ou alguma coisa assim relacionada a quem faz atividade física compra. O caju, ele tem esse alimento naturalmente. Então, o que é que ele faz? Esse BCAA, ele aumenta a capacidade de utilização da gordura como fonte de energia e assim melhora a capacidade física. Então, ao invés do seu corpo tá lá, você gastando energia e seu corpo consumindo, exigindo que você consuma mais alimento para suprir, o BCAA, né, que está presente lá no caju, ele vai fazer com que você consiga queimar gorduras localizadas no seu próprio corpo. Então, olha que maravilha que é o caju. Como eu falei para vocês, ele é dividido em duas partes. Então, essa primeira parte eu falei sobre os benefícios do pseudofruto, que é o caju, a fruta como a gente conhece. A castanha de caju, ela também é muito rica e muito utilizada na nossa alimentação. Ela vai desde a prevenção de doenças cardíacas, certo? Ela ajuda contra o envelhecimento precoce também, porque ela é muito rica em selênio e vitamina E. E essas duas substâncias, elas são anti-inflamatórias, antioxidantes, muito bons. Melhora o colesterol e a memória. Por quê? Porque ela contém as chamadas gorduras poliinsaturadas, é o colesterol bom, né? O HDL, é o colesterol que realmente o nosso corpo ele precisa e é benéfico. Redução da pressão arterial, por quê? Porque ele vai ajudar como fonte de magnésio. E o magnésio presente no nosso corpo, ele vai auxiliar o bom funcionamento do cérebro, né, muscular. Isso diminui dores, diminui fadiga, enxaqueca, é perfeito. Fortalecimento do sistema imunológico, porque contém o zinco, né? Prevenção da osteoporose, porque tem fósforo na sua composição, melhora a absorção de cálcio. Prevenção e tratamento de anemias, porque tem ferro. Manutenção da cor dos cabelos também, porque contém o cobre, como eu falei anteriormente. Então, gente, do caju não se perde nada, porque ele é maravilhoso. Tanto o pseudofruto, né, a polpa do caju, o suco, como a castanha. Então, só benefícios. Um outro alimento, né, muito presente na nossa culinária, presente nos sabores das nossas cozinhas, né, exuenses, é o milho. O milho, eu acredito que o milho e a mandioca sejam um dos alimentos assim mais tipicamente nordestinos e exuenses que há. Ele está presente em praticamente todos os lares, né? E ele faz parte de várias receitas, como a gente vai ver. O milho ele é muito rico também em antioxidantes, né? Principalmente nesses dois aqui, o zeaxantina e a luteína. Auxilia na produção de doenças degenerativas, principalmente oculares, né, como a catarata, degeneração macular. Essas doenças da idade, né, que vai surgindo e acabam danificando a visão. Então, ele é um excelente auxílio, né, ajuda a proteger. Fonte de energia, muito rica em carboidrato, certo? Então, quando ele dá uma sensação de saciedade, né, por exemplo, você come um cuscuz, no café da manhã você fica com a sensação de saciedade até tarde, né? Porque ele é muito, muito nutritivo.
Rico em fibras, né? Então ajuda a regular o colesterol, né? Então é um alimento que pode ser consumido, certo? Inclusive até para quem está querendo fazer uma dieta, né? Inserir em pequenas quantidades seria um aliado, na verdade, né? Ajuda no controle do apetite, proporciona saciedade na ingestão desse cereal. Então, dá essa sensação de cheio e você passa muito mais tempo sem estar precisando ingerir mais alimentos. Ele é muito rico na vitamina B1, magnésio e potássio. E, consequentemente, ele vai auxiliar na condução dos impulsos nervosos, a memória vai ficar melhor, certo? Potássio ajuda a evitar as câimbras, né? Fadiga muscular, aquela sensação de cansaço muscular. Isso ele traz muitos benefícios importantes, principalmente para os músculos, né? Para o funcionamento muscular. Muito rico em ácido fólico ou a chamada vitamina B6. E qual a importância dessa vitamina? Nós ainda vamos trabalhar falando melhor sobre essa questão das vitaminas nas próximas videoaulas, certo, gente? Mas só adiantando, essa vitamina ela evita a malformações congênitas. Então, para as mulheres grávidas, né, ela é extremamente importante. Então, durante a formação do cérebro do bebê, é necessário uma grande concentração do ácido fólico. Então, a mulher gestante que tem um milho inserido na sua dieta, né, ela vai ter essa fonte natural. Previne também e ajuda no fortalecimento do sistema imune. Contém magnésio e fósforo, que são essenciais tanto para a saúde óssea como também cardiovascular. E aqui, gente, olha só que maravilha. O milho, ele é um ingrediente, digamos assim, que ele pode ser usado de diversas formas e todas as formas são maravilhosas. Cozido, assado, no bolo de milho, no angu ou polenta, né? Mungunzá, pamonha, cuscuz, canjica. Então, um alimento bem tipicamente nosso, que todos nós, só em olhar essa foto, a gente já lembra das nossas festas de São João, né? Das comemorações. Então, a gente sempre vai ter uma recordação, uma memória, um sabor a lembrar relacionado ao milho. Um outro alimento muito típico na nossa culinária, muito presente na nossa cidade, é a mandioca, né? Ela é uma raiz, né? Uma raiz tuberosa que é encontrado, né? Principalmente a gente vai ter plantações com mais intensidade acima da serra, né? Na parte mais alta, na Chapada do Araripe. Ela é essencial para um bom funcionamento do intestino. Ela tem um potássio e auxilia na contração muscular intestinal, então ajuda que o intestino ele trabalhe melhor. Tem muita vitamina C, ajuda a combater algumas doenças, né? Fortalece o sistema imunológico, beneficia os nossos olhos, porque é um alimento que contém vitamina B1, neutraliza doenças como glaucoma, catarata, então é muito bom para a visão. Não é aquele que previne, não chega a prevenir essas doenças, mas se, por exemplo, a pessoa estiver, ela ajuda a barrar, a não evoluir para quadros mais graves, né? Então, devido à vitamina B1. Alivia os sintomas da artrite, olha que legal. Ela contém um componente chamado saponina. Essa substância, ela melhora o estado das articulações que já estão afetadas pela artrite, certo? Então, ela vai frear, vai barrar essa deteriorização. O que é essa artrite? É uma inflamação entre vamos dizer assim, os ligamentos, né? Entre os músculos, onde vai ter, por exemplo, encontro de ossos com ossos nas articulações. E aí, com o passar da idade, algumas pessoas acabam desenvolvendo a perca da cartilagem que reveste os músculos, os ossos, desculpa, para evitar o contato desses ossos e acaba causando dor. Então, a artrite faz isso, ela acabando a cartilagem, vai começar a tritar. Então, a mandioca, ela tem essa substância, né, a saponina, que ajuda a retardar um pouco mais esse desgaste. Ainda ajuda na prevenção de anemia, porque tem ferro, folato, né? Tem ação também anti-inflamatória, reduz o colesterol, então é um alimento muito bom para quem está querendo emagrecer, né? Quem está querendo perder peso, né? Consumir a tapioca por conta disso também. É bom para praticantes de atividades físicas, certo? Então ela é um alimento, um carboidrato
que tem uma ingestão de energias que é muito boas, tanto antes como depois do treino, né? Para quem faz atividades físicas intensas. E ela é bastante indicada, né, para essas pessoas. Dá energia, mas ao mesmo tempo ela não engorda, vamos dizer assim. E a mandioca, né, na nossa cidade, a gente pode consumi-la de diversas formas. É, a mandioca, propriamente dita, a gente não consome ela cozida, certo? A que a gente consome ela cozida no nosso dia a dia é a macaxeira, certo? Digamos assim que elas são parentes próximos. A mandioca que eu tô falando aqui para vocês é aquela que a gente vai usar, por exemplo, para produzir a goma. E a partir da goma a gente vai fazer a tapioca, o sequilho de goma, né? Que é muito comum na nossa cidade, bem cultural mesmo, presente, por exemplo, nas renovações, né? Pessoas que são católicas têm esse rito religioso e acaba servindo no final desse ritual, né, religioso, o sequilho com o café, né? Então é um alimento assim bem típico, né, bem cultural nosso. A farinha de mandioca, que pode ser usada para farofas, para fazer o pirão, né? Pode ser usada de várias formas. E o bolo de puba, né? Que é feito a partir também da massa retirada da mandioca. Então são alimentos assim bem ricos nutricionalmente, porque derivam da mandioca e que ao mesmo tempo fazem parte, né, da nossa dieta, da nossa cultura. Com certeza vocês já ou comeram ou já viram esses alimentos em algum momento. E dentre estes, né, entre esses valores nutricionais, a gente não poderia deixar de falar de alguns pratos que são bem típicos também, né, que estão bem presentes no nosso dia a dia, nos finais de semana, nos encontros familiares, né, da nossa cidade. Então a gente tem uma produção muito bacana na nossa cidade do queijo coalho, né? É um queijo bem típico e é bem produzido aqui na nossa cidade. A gente tem até feira, né, para vender esse queijo, quando estava tudo normal, acho que vocês já ouviram falar na feira do queijo. É um alimento extremamente rico, né, muito importante como fonte de proteínas e sais minerais, de cálcio, né, para o nosso organismo. Pode ser consumido in natura, como ele está aqui, pode ser assado, pode ser em pratos junto com doces, então vai ser assim, um alimento que pode ser usado de diversas formas. O famoso e queridinho da nossa cidade, o baião de dois, né? Quem não já ouviu as músicas de Luiz Gonzaga, né? O famoso baião de dois. Então juntou o feijãozinho de corda com arrozinho, colocou uma verdurinha, fez aquela tripinha seca, tá lá o baião de dois, né? Tipicamente nordestino e bem exuense, tá bem a nossa cara. Então também é um alimento muito comum. A buchada, né? A famosa buchada de bode. Muita gente não gosta, certo? Porque ela é feita a partir das vísceras do animal, certo? Então vocês ou já viram, ou devem ter visto ou consumido alguma vez. Como o próprio nome já diz, a buchada, na verdade, ó, são as partes que fazem parte do estômago, do intestino do animal, certo? E aí ele é lavado, é tratado e é recheado com arroz, eles vão picar bastante verduras, temperos, né? E vão rechear e cozinhar esse alimento, formando assim a buchada. Vale lembrar que é um alimento extremamente calórico, né? Porque ele contém muitas, vamos dizer assim, concentrações de arroz, o arroz é um alimento que tem muito carboidrato, certo? Tem também as vísceras, né, que eles colocam, o fígado, dentre outros. Então deve ser consumido com um pouco mais de moderação. Assim como a feijoada, né? A feijoada, ela acaba tendo, vamos dizer assim, um aspecto cultural não só aqui, mas ele é bem brasileiro, bem a cara do Brasil. E que não é também muito incomum na nossa cidade. Não chega a ser um prato como, por exemplo, o mungunzá, né? O mungunzá ele já é bem mais a cara do exuense, né? Então teve uma comemoração, um aniversário, seja o que for, o pessoal gosta de fazer o mungunzá. A feijoada, ela está presente também, é muito comum, muito apreciada,
mas é um prato que também deve ser apreciado com moderação. Ele é extremamente calórico, né? O feijão preto é uma excelente fonte de ferro, mas como coloca-se muitas misturas, né? Muitos ingredientes gordurosos, né? Carnes, dentre outros, acaba ficando muito calórico, né? Então deve ser ingerido com moderação. E os nossos queridinhos, né? Os nossos doces. Quem aí não gosta de doces, né? E a gente tem alguns doces aqui que quando você lembrar, você vai dizer, esse doce lembra Exu, lembra quando eu tô em Exu, né? Então, os doces, eles são excelentes fontes energéticas, mas que devem ser ingeridos em pequenas quantidades. Como eles são muito ricos em açúcar, e açúcar é um carboidrato, ele promove a sensação de saciedade, né? Então você come e seu corpo dá aquela sensação de saciedade, que você não precisa se alimentar, porque ele tem muito açúcar. Então seu corpo ele vai entender que já tem energia suficiente. Então ele deve ser apreciado com moderação, certo? Gergelim com rapadura, né? É bem a cara exuense. Então, muitas pessoas, né? É bem tipo a casa da avó, da tia, da bisavó, fazer aqueles tachos, né? De doce de gergelim, seja ele em calda, seja ele mais em barras, como aqui na foto. Mamão verde com coco, né? Também é um doce bem típico que o pessoal gosta muito. E amendoim com rapadura, certo? Aquele amendoim com rapadura pastoso, certo, gente? Também é bem tipicamente, bem a cara do exuense, digamos assim. São doces bem nossos. E aí, diante essa grandeza de sabores, né? Como vocês viram, é muito vasto, é muito rico. Com certeza vai ter algum que eu não falei aqui para não estender um pouco mais o vídeo e tudo mais, mas que vocês puderam ver e apreciar o quão rico é a nossa biodiversidade, quão rico é os alimentos, né, da nossa, vamos dizer assim, da nossa fauna local, que muitas vezes a gente não aprecia, a gente aprecia muito o que é de fora, esquece de valorizar o que é nosso. Então, a nossa cultura, os nossos sabores são muito ricos. E para vocês, como eu falei, nós estamos vivenciando a semana do município no projeto Exu Encantos. Então, o desafio para vocês vai ser escolher um prato típico da culinária da nossa região ou que seja feito com frutas típicas, certo? E junto com o familiar ou responsável, vocês vão preparar esse prato, certo? E vão gravar um vídeo mostrando passo a passo da preparação desta receita. Então, isso mesmo, vocês aí em casa vão dar um agora de Ana Maria Braga. Vocês podem escolher uma refeição do dia, por exemplo. Escolhe o café da manhã, um lanche da tarde, o almoço. E nesse dia você vai ajudar a pessoa que cozinha aí em casa com vocês. Vocês vão filmar e explicar o que está sendo feito, como é o passo a passo dessa receita. E aí fica bem a critério de vocês, tá, gente? Pode ser, por exemplo, escolher uma fruta típica e a partir dessa fruta você produzir um doce, um sorvete, uma sobremesa, certo? Uma geleia. Então fica bem a critério de vocês mesmo. Com o que vocês tiverem em casa e com o que vocês puderem fazer. Desde que siga essa regra, ser tipo da nossa culinária local ou que contenha na sua composição frutas típicas aqui, como essas que eu mostrei para vocês, certo? Então, o melhor vídeo, né, o melhor vídeo no final do projeto, a gente vai ter a culminância, vai ser premiado, né, vai receber uma premiação. Então, caprichem, gente, aí nas receitas e principalmente na confecção dos vídeos de vocês. E desde já desejo boa sorte a todos, né, que vocês consigam fazer aí receitas deliciosas, né, com os frutos, né, com os sabores do nosso Exu. Então, aguardo ansiosamente por os vídeos, né, das receitas de vocês. Então, boa sorte e bom cozimento aí, né, para vocês. Boa preparação dessa alimentação. Tchau, tchau. Abre